Conosco, como em toda sexta-feira, Aloísio Andrade, que é psiquiatra. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernando, ouvintes internautas. Lembrando, Fernanda, que a saudade, ela não deve ser trabalhada como uma nostalgia de querer aquele tempo de volta, tá, gente? Essa questão da vivência da perda, do que já não é mais você queria que fosse, é uma forma, vamos dizer assim, inadequada de trabalhar o reconhecimento pela importância de pessoas, de situações, de épocas na sua vida. Então a gente trabalha com o nome, Eduardo, de visualização criativa. O que é visualização criativa? É a capacidade de você fazer uma leitura que seja uma leitura acrescentante para você. Então, ao invés de lamentar a perda, você comemorar a possibilidade que você teve de conviver com aquela pessoa, de conviver com aquele momento, com aquela situação e com aquele local. Então, a saudade tem que ser trabalhada como sendo algo que faz uma homenagem, um reconhecimento aos acréscimos que a gente vem recebendo ao longo da vida e não como uma perda, como um sentimento de vazio. A gente vê exemplos de juízes, membros do Ministério Público. Esse não é o primeiro, né? Praticam crimes, praticam atos irregulares, irregularidades administrativas graves e são aposentados com vencimentos. É comum. É castigo ou é prêmio, doutora Aloísio? Eduardo, eu faço uma reflexão e não cheguei ainda a uma conclusão definitiva sobre essa questão da delação premiada, né? Você se mete numa situação de rolo, de encrenca, de crimes, de inadequações, e aí você dá uma de arrependido, você dá uma de bom moço e entrega todo mundo, né? Isso do ponto de vista ético é algo completamente detestável, né? Porque se o Mauro Cid foi durante anos o ajudante de ordens do Bolsonaro que carregava a pasta com os documentos, estou falando de dinheiro não, viu gente? Documentos, né? E de repente ele pega, abre a pasta e entrega, inclusive quem mais o prestigiou, porque um ajudante de ordens é escolhido, né? Pelo que vai ter suas ordens cumpridas, né? Então, eu acho que saiu muito barato para o Mauro Cid, né? Porque foram inúmeras situações que ele participou de uma forma direta, atuando como sendo vamos chamar de não o operador do direito, mas o operador do crime, né? Das falcatruas, das inadequações, e de repente ele teve aquele pequeno período de prisão e depois, né, na condenação, 2 anos com direito à prisão domiciliar, né? Então eu acho que do ponto de vista da inadequação, do crime compensar, no caso dele compensou, porque a perda dele foi uma perda completamente insignificante diante da perda que todos os outros tiveram, inclusive do Bolsonaro. Tiradentes, então você que dessa rodovia que pega aqui da 040 que vai para lá, fica de olho por aí afora, vamos ajudar a achar essa criança. Coisa triste, pavorosa, hein, Aloísio? Dentro de casa, né, Eduardo? Isso que a gente fica impressionado, né? Questão de poucos minutos, né? Porque se ela estivesse brincando lá de fora, mas, né? Uma rápida distração da avó, no caso, né? Mas a mãe, ela foi atender a campainha, né? Será que alguém distraiu a avó para poder pegar a menina, entendeu? Eu teria que entrar dentro de casa, né, Fernando? Sítio, é complicado. Quantos mais sábia a pessoa fica, mas ela sofre por ver tanta ignorância no melhor sentido da palavra. É de doer, né? Que um profissional do volante fala, eu não posso ir, eu bate nele, doutor. A ignorância, ela nunca... Se tivesse levado, dava um tiro nele, doutor. A ignorância nunca é boa, Eduardo. A ignorância é a falta da luz, é a falta do esclarecimento, né? Dizem, inclusive, que a ignorância é justamente a coisa que mais atrapalha o ser humano de evoluir, né? Existe, então, nesse caso do Schopenhauer, uma percepção das coisas que, quando você tem excesso de consciência, Eduardo, eu acho que esse é um dos problemas que nós temos vivido, um desafio novo, porque a gente tem tanta informação, a gente recebe tanta notícia, né? Algumas verdadeiras, outras falsas, mas é tanta informação que é como quando você despeja um líquido num funil e que você despeja muito rápido, o funil transborda, ele não consegue dar vazão. Então nós temos que ter uma seletividade, Eduardo. Eu tenho recomendado isso para as pessoas que eu convivo, que a pessoa não leve tão em consideração tudo. Você lê uma manchete, que é uma manchete que traz uma notícia trágica, uma notícia apavorante, você não precisa de ler a matéria, quer dizer, você faz a seleção, né? Voltando ao que a gente citou outro dia, o conceito da Rio 92, da Eco 92, foi a primeira conferência mundial do clima, onde o tema foi tratado como
pensar globalmente, agir localmente. Você pensa no conjunto, no todo, você tem que estar informado, você está em dia com as notícias, mas não precisa de você se aprofundar tanto, porque senão isso realmente pode trazer uma perda na sua qualidade de vida, porque você se sente imobilizado, né? Fala assim, puxa vida, é tanta coisa que qualquer coisa que eu fizer não vai adiantar nada. Não é assim, tá, gente? Pensar globalmente, ter noção do todo, mas fazer a sua parte dentro do seu quadrado, do seu círculo, de maneira então que você possa sentir o alívio do ato, porque quando a coisa entra e você consegue devolvê-la, ela não te trava, ela não te intoxica, ela não te envenena, mas quando você lê a notícia, ouve a notícia e fica preso a ela, fica aquele pensamento repetitivo, a psiquiatria até chama de pensamento circular ou pensamento monotemático. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para não deixar nem que um pensamento, nem que uma música, né? Tem umas músicas que ficam na cabeça da gente que não tem duro, porque fica e rebate, vai. Então nós temos que fazer essa proteção para a nossa saúde mental. Selecionar, fazer uma triagem das coisas, das informações que chegam, para que você não fique, então, escravo de coisas que estão do lado de fora e que muitas vezes não tem nada a ver com você. Mas se você traz para dentro, ela passa a ser sua também. Que um morador tirou a pessoa do veículo, esse veículo veio a pegar fogo logo na sequência, né? Sim. Pois é, doutor Luiz, de onde não se espera é que vem. Isso mesmo, Eduardo. E a rua Joaquim Murtinho, ela parece que tem meio um karma, né? Foi justamente nessa esquina aí que aquele promotor de justiça foi assassinado, né? Por aquele dono dos postos de gasolina. E a água que junta ali, ela vem da barragem Santa Lúcia. Eu conheço bem a região, que eu trabalhei no posto de saúde na barragem Santa Lúcia há muitos anos. Então, aquele trecho todo que tem, né, que vem descendo. Teve uma vez, inclusive, que a rua São Paulo, que é uma sequência da avenida, arrancou o asfalto, cada pedaço de asfalto impressionante, né? Então, isso é sabido. Inclusive, tem as placas, em caso de chuva forte, evite o local, né? E essa questão da ajuda vir de onde você não está esperando, é a mão divina, né, Eduardo? Isso daí tem a ver com o plano espiritual, mesmo para os que não acreditam em religião. Não precisa de acreditar em religião para acreditar na existência do plano espiritual. São coisas inexplicáveis e inexplicáveis para o bem, né? Uma coisa, Fernanda, que era inesperada, e quando pensa que não, surge a mão salvadora, surge uma pessoa que nem te conhece, que nem tem nenhuma relação com você e que vai ser então o responsável pela sua salvação. Luiz Andrade, que é psiquiatra, é álcool, é cocaína, é sofrimento mental, é um pouco de tudo? São 3 substâncias, Eduardo, que são as drogas mais nocivas para a convivência social, são as substâncias que mais prejudicam a percepção da pessoa, que é a cocaína e o crack, as bebidas destiladas, principalmente a cachaça, e os remédios para emagrecer, substâncias da família das anfetaminas, né? Que deixa a pessoa alterada, deixa a pessoa agressiva, nervosa e com percepções delirantes, que são percepções distorcidas. Por isso a pessoa conversa consigo mesma, como se tivesse uma outra pessoa fazendo o diálogo junto. Então, realmente isso daí traz para nós, Eduardo, a importância de que nós, enquanto sociedade, e a polícia enquanto agente de segurança, combatam a distribuição das substâncias, porque nós temos 2 instâncias que a gente trabalha. Primeiro, que é a questão da redução de demanda. A redução de demanda é você então fazer os trabalhos de prevenção, trazer opções para as pessoas, principalmente para os jovens, ocuparem a sua mente e preencherem o seu vazio existencial sem ser com esse tipo de substância. Eu costumo dizer, Eduardo, que o vazio existencial, chamado vazio da alma, angústia, ou a pessoa usa alimentos consistentes, como é o processo da espiritualidade, como é o processo do amor ao próximo, né? Do altruísmo, né? As causas, né? Então, ou você preenche o vazio existencial com alimentos consistentes, alimentos que vão estar te dando sentido para a vida, vão te dar a razão de ser, de existir, ou então você precisa de anestésicos poderosos, anestésicos potentes. Então, ou alimentos consistentes ou anestésicos potentes. Só que esses anestésicos, como é a cocaína, feito nós falamos, o crack, a bebida destilada e os remédios para emagrecer, as anfetaminas, trazem um grau de agressividade, trazem um grau de distorção de percepção, que a pessoa fica completamente tomada por um quadro mental, que às vezes ela não tem esquizofrenia, não tem uma doença mental, mas naquele momento ela está completamente com a mente distorcida, e o que os kardecistas inclusive falam de espíritos obsessores, que a pessoa às vezes muda o tom de voz,
muda até o aspecto físico, como que se tivesse ali num processo de vampirismo, num processo de tomada daquele corpo físico por energias espirituais de baixa evolução e que sempre tem a maldade, sempre tem a agressividade como seu ponto marcante, entendeu? É o ponto que ocorre em todas as situações. Agressão aos outros, agressão a terceiros, e quando a coisa fica ainda mais complicada, a pessoa até machuca a si mesma e às vezes chega até ao suicídio. Ô Luiz Andrade, então não dá para a prefeitura falar que tem que ter fluxo de caixa para repassar o dinheiro que veio do governo federal para os hospitais filantrópicos que estão ameaçando parar de atender. Não, essa justificativa não é pertinente, não é adequada, não, Eduardo. Impressiona, né? Porque São Paulo, que a Fernanda disse, arrecadou 10 vezes mais, né? Foi 500 e tal, e Belo Horizonte, muita coisa, né? Mas eu quero voltar para essa música da Vampirinha. Eu entendo, Eduardo, que o Ministério Público tem que entrar com uma ação para poder suspender a execução dessa música, seja no rádio, seja na televisão, seja em shows. Eu escutei essa música sendo cantada por ela agora, nesse evento que teve na Bahia, né? Um evento até muito legal, com muitos artistas, né? Vários baianos e outros de fora. Quando eu escutei a música e prestei atenção na letra, eu achei, não foi de um mau gosto não, doutor, eu achei isso uma coisa perniciosa, uma coisa, como se diz, do maligno, né? Eu tinha acabado de falar do vampirismo que se instala no uso de droga. Quando você tem uma música e esse som que vem do funk, né? Esse ritmo, ele já é sexualizado sem letra, né? Só a batida já é uma batida que vai na sua região dos instintos, sua região que a gente chama então de região inconsciente, automática, e traz à tona agressividade, sexualidade. Agora, a Ivete Sangalo, com o sucesso que tem, com a maturidade que tem, né? Com a vida privilegiada que tem, gravar uma música dessa, isso é de uma perniciosidade. Isso aí é de um assinte à sociedade, e não é só para criança e para adolescente, não é para qualquer pessoa, né? E quem tem identidade com esse tipo de música, esse tipo de letra, Eduardo, já está meio no caminho desviante, né? Então eu entendo que o Ministério Público tinha que entrar com ação proibindo a execução rádio, televisão e shows. Toda cirurgia, doutor, até extrair um dente tem risco. É quase seguro que a morte foi causada por uma hemorragia, Eduardo, porque o pênis, ele aumenta de tamanho, ele fica mais comprido, mais grosso, à custa do preenchimento dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso, que são lugares que têm espaço para, quando o sangue entra, aumentar de tamanho. Então, provavelmente, foi uma hemorragia que fez com que esse homem morresse. E concordo com você, com o doutor Estevam, que qualquer intervenção, né, por mínima que seja, tem gente que morre na anestesia de dente, não é nem uma anestesia geral, né, uma anestesia local. Então é sempre perigoso. E quero então, Eduardo, fazer uma homenagem. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Violência nas Escolas. E foi escolhido esse dia porque foi o dia em que Mahatma Gandhi, que foi o grande líder da Índia, foi assassinado. Então, por isso, uma homenagem a Gandhi, que conseguiu libertar a Índia da Inglaterra sem armas, sem guerra, através dessa resistência que a gente chama de resistência passiva, quando você tem uma firmeza que faz com que o inadequado desista, desanime de ir adiante. Então, uma homenagem a Mahatma Gandhi e a toda a civilização indiana que tanto acrescentou para a humanidade. Aloísio A. Andrade é o Instagram dele.